Maravilha, então já estamos de volta aqui com o nosso Balanço Geral, presidente Dutra. Aqui do meu lado a doutora Saliha Saraiva, tá? Pelo nome Saliha, ela é nacionalmente brasileira, genuinamente, viu? Tem nada com o nome, é só o nome que é diferenciado, é árabe, tá? E a doutora era para estar aqui conosco na última sexta-feira, mas teve que fazer uma viagem a Teresina, mas hoje aqui conosco para a gente falar, doutora. Em primeiro lugar, boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Paulo. Eu que agradeço pelo convite da gente estar aqui falando desse tema tão importante, né? Esse tema tão importante, para quem não sabe, é uma lei federal que foi criada, a Lei 9.970/00, tá? Que é a do combate, tá? À exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí ontem, dia 18, foi o Faça Bonito. Veja, você está vestido aqui, né? 25 anos já do Faça Bonito. 25 anos que foi escolhida essa data, né? A data do 18 de maio foi escolhida em homenagem a Araceli. O caso Araceli foi muito famoso, aconteceu em 18 de maio de 1973, se não me engano. Ela foi uma garotinha de 8 anos que foi sequestrada, sofreu abusos e morreu de maneira violenta. E, infelizmente, até hoje, nenhum dos acusados, né, foram punidos. Se não me engano, é Santa Catarina? Eu não lembro agora. Me parece que é do Paraná, esse caso da Araceli. Isso, mas foi muito conhecido, né, no Brasil. Muito. E aí essa data foi escolhida em homenagem a ela, né, e para a gente lembrar das atrocidades que já aconteceram contra crianças e adolescentes e que acontecem ainda, né. E por isso que a gente ainda precisa falar, ainda precisa discutir em sociedade as soluções desse problema que existe, que é o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Doutora, a senhora, para quem não sabe, a Saliha, doutora, é psicóloga, tá? Psicóloga que está trabalhando para o município de Presidente Dutra. Eu trabalho no CREAS de Presidente Dutra, isso. Essa questão, qual o significado, na verdade, qual o objetivo da campanha? Pronto, o 18 de maio, né, a campanha do 18 de maio, apesar que o dia foi ontem, durante todo o mês a gente trabalha o Maio Laranja, né, que é um mês de mobilização, sensibilização da sociedade, para que a gente jogue luz a esse tema, porque é um tema que ainda é muito tabu na sociedade, né? As pessoas ainda têm receio de falar sobre, mas só falando sobre o problema que a gente pode achar a solução, que a gente pode incentivar as pessoas a denunciarem, né, abusos, qualquer suspeita que você tiver de um abuso sexual, de exploração sexual, que a gente sabe que acontece. E aí, a gente, tanto da assistência social quanto o Conselho Tutelar, apoiados pela Prefeitura, nós estamos trabalhando durante todo esse mês com palestras nas escolas, com palestras em todos os locais que somos convidados, né, nos institutos, falando sobre o combate ao abuso e exploração sexual infantil, levando a educação sexual para as crianças e adolescentes também, que é muito importante, porque elas precisam aprender a se proteger, né? E aí, amanhã nós estaremos panfletando, estaremos na praça, na feira, nos locais principais da cidade, e no dia 30 de maio a gente vai encerrar com uma caminhada, né, que vai começar ali, vamos ter a concentração na Praça da Brama, às 17 horas, e dali nós sairemos caminhando, né, ali se fortalecendo como comunidade, como cidade, na luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Aqui, a nível de Presidente Dutra, eu acho que você não tem esses dados, né, que a gente, por alto, não tem esses dados, mas provavelmente tem os dados nacionais, né? A gente tem alguns dados nacionais, por exemplo, que a cada hora, 13 crianças e adolescentes são vítimas de algum tipo de abuso, de violência. Por ano, são em torno de 115 mil adolescentes e crianças que sofrem algum tipo de abuso e de violência. Então, é um problema que é gigantesco. Tem outro dado também muito importante, que fala de a cada 5 crianças, uma sofre abuso sexual. Além disso, cerca de 80% são meninas e cerca de 70% dos casos são dentro de casa. E aí entra uma questão, né, que a gente sabe de tantos casos, mas esse crime ainda é muito subnotificado, que significa que o que a gente sabe, o que é denunciado ainda é menos do que o que acontece.
porque como acontece muito dentro da família, né, ou por pessoas conhecidas, a gente sabe que a maioria são pessoas conhecidas ou parentes da vítima, isso acaba sendo abafado. Ou, às vezes, a criança não entende o que aconteceu e só vai denunciar anos depois, né, porque ela não teve uma educação sexual, não entendeu, ou então fica com vergonha, com medo de ser punida. E aí as famílias também, às vezes, abafam, mesmo sabendo o que aconteceu, para não desestruturar a família toda, ficam com medo também. Já está desestruturado. Que já está, né? Como se o sofrimento de uma criança estivesse sustentando uma família, e não sustenta, né? E aí a gente fala mais uma vez durante essa campanha, denuncie, a gente tem o Disque 100, a gente tem o Conselho Tutelar, as delegacias, faça o que for preciso para defender, para proteger uma criança, porque é dever de todos, de toda a sociedade, não só do Estado, não só das escolas, mas das famílias e de toda a sociedade, proteger crianças e adolescentes. Diz que sem Conselho Tutelar e delegacias. E aí tem essa questão, quando você fala Conselho Tutelar, que é uma outra discussão que parte por parte da sociedade, que se torna, que acha que Conselho Tutelar é para tomar filho e que não tem nada a ver com a história, e pelo contrário, quem sabe do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O livro de cabeceira deles é o ECA, eles têm que trabalhar de acordo com o ECA, e eles estão aí também fazendo campanhas, estão em parceria com a assistência social, e estão fazendo as atividades deles também, as palestras deles, estão aí na luta, toda a luta que tem a favor de crianças e adolescentes, eles estão na frente. Pois porque muita gente confunde, não, porque Conselho Tutelar é igual direitos humanos. Não trabalham, então só toma. Quando a pessoa não busca saber, por exemplo, direitos humanos, porque só defende bandido, não é humano. Né? Exato, não é especificamente bandido, tá? É para todos. Assim é o conselheiro tutelar. Essa questão de trabalhar, o presidente Dutra hoje tem uma casa acolhedora. Né? Tem uma casa acolhedora para atende também esse tipo de crianças. Sim. Tá? Como é que é trabalhar, doutora? Saber dessas informações, da criança contar essa informação, tipo um caso que eu vou aqui também dentro do programa ainda vou falar, que é lá da cidade de Vargem Grande, que mistura o caso da pedofilia com política, né, que é mais complicado ainda, porque era um cargo de confiança. Como é que é trabalhar a cabeça dessas crianças? Pronto, depois que é feita a denúncia, essa criança ela tem direito a ser atendida, a ter apoio psicológico, né? O CREAS também faz esse trabalho de acompanhar a família, né, para que as violações sejam acabadas, né, cessem, e essa criança tenha apoio, tanto com psicólogo, nós temos assistente social, advogado, para orientar a família juridicamente, e é isso, e agora trabalhar o trauma que aquela criança já tem, né, para que ele seja o máximo possível diminuído, né, porque a gente sabe que o trauma fica, mas que aquela criança tendo apoio e tendo tratamento, né, ela pode diminuir aquele trauma dela e ela continuar tendo uma vida, né, tranquila. A senhora falou uma questão aí, que quando a criança ela sofre esse abuso, tá? Vamos criar aqui uma idade fictícia, 9 anos de idade, mas aí ela só foi falar depois dos 16, 17 anos. Acontece muito, porque às vezes, ou porque ela não entendeu, depois, a gente sabe até de muitas histórias de crianças que entenderam que estavam sofrendo algum abuso a partir das palestras que são feitas nas escolas, por exemplo. Porque, tanto aqui em Presidente Dutra, quanto no Brasil, todos são feitas essas palestras, né? E aí a criança perceber, então, isso é errado. Será que tal pessoa me tocou de uma forma inadequada? Agora eu entendo, né? Ou então, quando ela não tem acesso a essa informação, porque muita gente pensa que isso é tirar a inocência da criança, e não é. Ela tem informação para se proteger, para conseguir entender situações que ela não conseguiria sozinha entender, né? E um adulto orientando, ensinando, ela vai entender e conseguir fugir daquilo. E aí, às vezes, a criança, mesmo entendendo, pode ficar com vergonha. Muitos relatos de crianças com medo de apanhar, com medo de que os pais pensem que ela é culpada, se sentem culpadas mesmo, se sentem envergonhadas daquela situação. Então, assim, é muito importante que os pais tenham um diálogo aberto, né, os pais ou responsáveis, seja que for vovó, enfim,
tenha um diálogo aberto, ensine aquela criança sobre o corpo dela, né, sobre a intimidade dela, que não pode ser invadida. Eu não sei, ele interrompendo aqui, eu não sei. Essa questão do sexual deveria ser discutido também em sala de aula, no ponto de vista da doutora? Sim, deve ser discutido, claro, de acordo com a idade de cada criança, né? Sim. As crianças menores, por exemplo, a gente costuma trabalhar a questão do semáforo do toque, né? Que a gente vai ensinando onde é que pode ser tocado, por quem que pode ser tocado. Um abraço pode? Pode, as crianças falam, pode, mas depende. É alguém que você conhece, é alguém que você tem afeto, né? Não é qualquer estranho da rua. E aí você vai ensinando esses limites para a criança, ensinando o que é adequado e o que não é inadequado, e ela vai sabendo identificar, ela vai contar, olha, tal pessoa fez assim, mamãe, ou papai, ou quem for, ou até para um professor, professora, né? E eu não gostei, não foi legal. E aí a gente vai descobrindo essas coisas às vezes antes que piore, né? Antes que aconteça algo pior. Então, assim, é muito importante ser trabalhado, sim, nas escolas, de acordo, claro, com a faixa etária, de acordo com o limite de conhecimento da criança, né? O que ela pode falar. Se coloca nessa questão do parente pode, e geralmente quem abusa é o parente. Exato. Aí, mas vamos trabalhar dentro da... Não vamos falar na escola, é a família que vai trabalhar esse assunto. Mas e aí, se acontece dentro da família? Então, assim, é complicado, né? Às vezes, a escola ela também tem esse dever de proteger as crianças e de dar conhecimento para as crianças. Então, ela não pode se omitir disso, dizer, não vamos falar disso. Pô, deixa só as famílias. Não é assim que funciona. Então, as escolas, e a gente vê, muitas vezes, quando a gente vai fazer as palestras nas escolas aqui, que já foi trabalhado muita coisa. Então, essas escolas aqui em Presidente Dutra estão trabalhando o semáforo do toque, estão trabalhando várias questões com as crianças. Elas estão bem informadas e isso é bom. Eu vou pedir para a doutora, Zé, a matéria, enquanto você prepara aquela matéria lá do blog, só para reforçar aqui a história do caso Araceli, né? Fui buscar aqui, Vitória, Espírito Santo, 18 de maio de 73, tá? 8 anos de idade, assassinada, né? Seu corpo foi encontrado 6 dias depois, desfigurada, tá? Por ácido e com marca de violência e abuso sexual. Os principais suspeitos, Paulo Constantino Hillan e Dantas de Barros Michelin, o Dantinho. E aí, pertencente a famílias influentes lá do estado do Espírito Santo, não é Santa Catarina, é Espírito Santo, tá? Foram condenados pelo crime em 80 a 18 e 5 anos de reclusão, respectivamente. Mas a sentença foi anulada em novo julgamento. Em 91, os réus foram absolvidos por extensivos relaxes do processo. Em 2000, o Congresso Nacional instituiu o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, na data da morte da Araceli Cabreira Sanches Crespo, 8 anos de idade, violentada. E aí, ninguém foi punido até hoje. Né? Ninguém foi punido até hoje. E aqui, doutora, só um minutinho para a gente dar continuidade ao nosso papo, eu vou aqui para a tela, é que uma matéria do blog do Sidney Costa, lá da cidade de Vargem Grande, chantagem, tá, Sidney Costa, chantagem e extorsão seriam os motivos de Preto e Thaís Mesquita manter denunciado por pedofilia em cargo de confiança em Vargem Grande? Vou ler o que está na matéria. Vamos aqui. Pode subir. Prefeito Preto, né, e a secretária municipal de saúde e presidente do Conselho de Secretários do município de saúde do Maranhão, COSEMS, Thaís Mesquita, doutora Thaís, que é advogada, silenciaram total sobre o caso que envolve o coordenador municipal de vigilância sanitária, Carlindo Diniz Farias, denunciado pelo Ministério Público pelo crime de pedofilia praticado contra 2 menores da família da ex-esposa. Tá? Carlindo foi investigado pela Polícia Civil de Vargem Grande, que após conclusão do inquérito encaminhou para o Judiciário. O Poder Judiciário notificou o Ministério Público que, por sua vez, diante dos fatos, documentos e perícias, pode subir, em 2023. Está aqui, né? Tá, do Ministério Público. E de acordo com os relatos de vítimas... Olha isso, de acordo com o relato de vítimas, funcionários da saúde do Hospital Municipal Benito Mussolini de Souza, onde o denunciado foi diretor da gestão do ex-prefeito Carlinhos Barros,
conta que possui um arsenal de vídeos, imagens e documentos que comprovam irregularidades que incriminam diversas pessoas na saúde de Vargem Grande, Maranhão, inclusive a secretária, a diretora do hospital e membros da família do ex-gestor. O caso deve ganhar repercussão na Assembleia Legislativa, na OAB e Casa da Mulher Brasileira, né? E veio à tona depois da denúncia do vereador de oposição, doutor Júnior Castro, que também é advogado, ele é do Republicanos, tá? Em discurso na tribuna da Câmara Municipal de Vargem Grande. Obrigado. E é isso. Então, esse fato, tá, de pedofilia, cargo de confiança, acabei de ficar sabendo que ele foi afastado do cargo, mas abafaram o caso, né? E aí, sabendo das informações do prefeito de Vargem Grande, não aceita esse tipo de situação, as informações que eu sei, tá, que foram me repassadas por várias pessoas da cidade, não aceita esse tipo de comportamento. Tá? A secretária tem que dar uma resposta para a sociedade vargem-grandense e maranhense, assim como o judiciário também tem que acelerar o processo. Tá? Não pode ficar impune, tipo o caso da Araceli. Tá? Gente, é pedofilia. Tá? Quem está acusando a família dele, a ex-esposa, tá? E que tem uma sobrinha dela, né, que foi por esse cidadão abusado. Tá? Lamentável, pedofilia é imperdoável. Tá? Que o judiciário acelere, dê celeridade ao caso. Tá? Já aí Ministério Público, polícia, já fizeram todo o levantamento. O que está se faltando? O que está sendo escondido por trás disso? E aí o cara disse que tem aí um arsenal contra o ex-prefeito Carlinho Barro, que eu conheço, tá? Cidadão de bem. Tá? Que é isso? O que está acontecendo? Por que a justiça está demorando nesse processo? E por que abafaram o caso, sendo que é pedofilia? Gente, é inaceitável a pedofilia. É o que a gente está conversando aqui agora com a doutora, a psicóloga, né, doutora Saliha, tá? Saliha Saraiva, falando justamente sobre a questão de abuso, doutora. No caso desse, hoje uma das abusadas tem 20 anos de idade. Às vezes não conseguiu denunciar na época, né? Não, ou teve medo, vergonha, né? E aí acontece muito de denunciarem depois. E eu queria, só para finalizar minha participação, eu queria convidar toda a Presidente Dutra para a caminhada do dia 30. Certo. A concentração vai ser às 17 horas na Praça da Brama. E aí toda a população está convidada para a gente, todo mundo junto, né, declarar que somos contra todo tipo de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Bom, eu que quero agradecer sua participação aqui. Agradeço, entendeu? Também o convite. Agradecer o pessoal da Secretaria Municipal de Assistência Social. O seu trabalho está sendo no CREAS. Isso, né, no CREAS. Aqui em Presidente Dutra. Quem tiver alguma dúvida, pode procurá-la. Pode sim, pode sim. Hoje você vai ter palestra hoje, né? Lá no Crioli, na Escola do Crioli, às 2 horas. A gente continua, o mês todo a gente vai continuar fazendo palestras, conscientização, né? Até chegar a caminhada que fecha o mês. Isso não quer dizer que durante o ano a gente não trabalhe o tema, né? Isso. Mas o Maio Laranja é o mês principal para trabalhar esse tema, essa questão do abuso sexual infantil. Muito bem, eu quero dizer que é um prazer ter recebido você, ter esse espaço aqui, quando precisar divulgar essas ações. Entendeu? Prazer conhecê-la pessoalmente, tá? Fui amigo do seu pai. Sim. E dizer que está de portas abertas aqui para você. Muito obrigado. Obrigada, agradeço muito. Muito bem. Obrigada. Eu vou para o intervalo.